Saúde, paz e prosperidade, amém? Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Venci uma batalha hoje, aí você pergunta assim, pastora, que batalha? O meu corpo quis dizer que eu não podia, eu disse eu posso, ele disse que eu não podia, eu disse eu posso todas as coisas, ele disse você não pode, eu disse eu posso em nome de Jesus, e eu estou aqui, amém? Glória a Deus, então abra comigo em Ezequiel 47:3. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Eu creio que é algo que o Senhor deseja liberar e derramar sobre nós, amém? Sabe, nesses dias o Senhor tem nos levado a desfrutar de experiências diferentes com o Senhor, a provar coisas que nós ainda não provamos, viver experiências que ainda não vivemos, e glória a Deus, porque viver com Deus é isso, é novidade de dias, é novidade na terra, é o novo do Senhor se manifestando, é o poder de Deus se manifestando, amém? Abriu comigo aí, Ezequiel 47:3, e quem achou declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e sobrando, porque eu sou próspero. Ezequiel 47:3. E ele me fez passar pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho em que dá ao oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos arteiros, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio em que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar andando. Queridos, Deus deu uma visão a Ezequiel, e eu quero te dar aqui o contexto da situação de Ezequiel. Ezequiel, ele era sacerdote, ele viveu o processo de exílio do povo na Babilônia, só que nem todo o povo foi levado a exílio, uma parte do povo ficou. Só que no meio desse processo, o que é que acontece? A parte do povo que ficou, mesmo sem ter ido, se corrompeu. Começou a adorar a outros deuses, começou a levantar estátuas de outros deuses na casa do Senhor. E aí, como a gente sabe, no Antigo Testamento, a gente não vê Deus falando com os profetas diretamente, era falo dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Ou seja, quando eles entravam para entregar o sacrifício, é que Deus falava com eles. Só que o que a gente está vendo aqui é o Senhor chamar e falar com Ezequiel. Só que Ezequiel não estava no templo. Ezequiel não estava na casa do Senhor. Mas a presença de Deus alcançou e encontrou Ezequiel onde ele estava, porque havia algo de Deus para ser liberado para aquele tempo, havia algo de Deus para aqueles que não se dobraram a Baal, havia algo de Deus para aqueles que criam no Senhor. Esse era o cenário de Ezequiel, essa era a situação de Ezequiel. Só que apesar de não estar mais na sua terra, no templo do Senhor, Ezequiel não abandonou o sacerdócio, Ezequiel não abandonou a chamada de Deus. E aí o povo que se corrompeu agora começou a adorar outros deuses, começou a levantar estátuas no templo. A presença de Deus que estava lá por causa da arca de Deus se retira. A presença de Deus saiu do ambiente para a presença de Deus. Todo mundo que estava ali perdeu agora a visitação, porque eles se corromperam, porque eles perderam o lugar de buscar ao Senhor. Só que Deus não deixa aqueles que buscam a Ele. A palavra vai dizer que a presença de Deus sai daquele lugar, sai daquele templo, sai daquela estrutura, mas encontra Ezequiel no meio da Babilônia com uma revelação. E aí a palavra vai dizer em Ezequiel, no início do livro de Ezequiel, que no dia em que morreu o rei Uzias, eu, Ezequiel, ouvi ao Senhor.
Ezequiel foi visitado pela presença. E talvez para a gente hoje pareça algo muito comum, mas para Ezequiel naquele tempo não era, porque ele entendia que a presença de Deus estava no templo de Deus, só que a presença de Deus saiu de lá para encontrá-lo onde ele estava e levar as boas novas daquilo que Deus faria. A presença de Deus encontra Ezequiel. Deus começa a dar visões. Deus começa a falar com Ezequiel. Deus começa a dar instrução a Ezequiel. E o cenário da Babilônia estava tendo que engolir um homem cheio da presença, trazendo o reino de Deus. Porque não importa o cenário fora. Ah, mas eu estou naquele trabalho, só tem gente que não serve a Deus, só tem gente que adora o diabo, só tem gente que quer que aquele que crê em Jesus morra, pereça. Mas se você está ali, a presença de Deus vai. Ezequiel estava no meio desse cenário. E a presença de Deus chegou lá. Deus quebrou todos os protocolos. Deus disse: eu vou porque tem alguém que já tem um altar de pé. Eu vou porque tem alguém que deseja ouvir a minha voz. A presença de Deus vai. E naquela época não era dentro, era fora. A presença de Deus chega naquele lugar. E quando a presença chega, todo mundo agora começa a dizer que Ezequiel é doido, que Ezequiel é maluco, porque Deus dava direções a Ezequiel, mandava ele exemplificar aquilo que Deus queria dizer para o povo, e ele fazia, a ponto de deitar no cocô. Aí você fica: sério, pastora? Sério? Porque Deus queria mostrar para o povo o que estava acontecendo com eles. E aí Deus começa a usar Ezequiel, a falar com ele, a ministrar e trazer palavras para aquele povo. Mas apesar de tudo isso, Deus também fala com Ezequiel. Nem todo mundo vai te ouvir, mas Ezequiel não parou. Ainda que os homens não ouçam, eu estou seguindo uma direção. Ainda que os homens não ouçam, eu estou caminhando com o autor. Ainda que os homens não ouçam, eu estou manifestando o poder de Deus. Ezequiel não quis nem saber. Não, mas o que vão pensar de mim, o que vão achar? Ele não estava nem aí, meu irmão. Ele estava cumprindo o que Deus falou. Deus falou que é para fazer isso, eu vou. Deus falou que é aqui, eu vou. É para falar, eu falo. É para fazer, eu faço. E aí você vê esse homem tendo tantas visões e tantas experiências com Deus. Você acha que é por quê? Querido, um coração obediente e temente a Deus, um coração que clama e anseia por Deus, vai viver experiências, independente do cenário externo. Se o seu coração estiver em Deus, Deus vai trazer a presença, Deus vai trazer o poder, Deus vai trazer a palavra e a direção. Foi o que Deus fez com Ezequiel. E aí quando chega no que a gente está vendo aqui, que é o verso 47, já perto do fim do livro de Ezequiel, a gente vai ver essa visão que Deus dá a Ezequiel. O mesmo Ezequiel que teve a visão do vale dos ossos, o mesmo Ezequiel que viveu tudo isso. Deus estava falando com Ezequiel sobre aquele tempo, sobre uma outra geração, mas Deus também fala com Ezequiel acerca do que haveria de acontecer. Ezequiel estava vendo algo que está se cumprindo hoje. Olhe o quão profundo Deus leva Ezequiel. Aí você pensa assim: tá, mas tudo isso aconteceu e o cenário mudou? Não. Ezequiel entrava na presença de Deus, estava com Deus, tinha visão, mas o cenário fora era babilônico. Ezequiel orava, tinha as experiências dele com Deus, mas aqui fora o povo continuava debaixo do sistema babilônico. Ezequiel ouvia a Deus, tinha experiência com Deus, mas o povo continuava adorando outros deuses. Mas nem isso o abalou de viver algo sobrenatural com Deus. E aí a gente vê agora Ezequiel tendo essa visão. Queridos, como eu disse, o povo estava exilado, parte do povo estava exilado. O templo que Ezequiel conhecia,
bonito, organizado, todo feito para adorar e glorificar o Senhor, tinha sido desfeito. Agora tinha um bocado de estátua, agora o povo estava adorando outros deuses, agora aquilo que era a casa de Deus, que tinha ordem, que tinha decência, já tinha descambado. Só que apesar de tudo isso fora, Deus dá uma visão a Ezequiel. Primeiro ele dá a visão do vale, diz que vai restaurar o povo. Aí depois que Deus dá a visão do vale, Deus dá essa visão. E aí se você olhar no início de Ezequiel 47, você vai ver que ele começa a ter uma visão do templo. Mas espera aí, o templo que Ezequiel conhecia estava destruído. O templo que Ezequiel conhecia estava corrompido. O templo que Ezequiel tinha conhecimento, tinha ouvido falar, sabia como estava, já não era mais a casa de Deus. Só que Deus pega Ezequiel e o leva para um outro lugar. Ele diz: ei, sai um pouquinho da dimensão do natural. Oh meu Deus, sai um pouquinho desse cenário que você está vendo e vem comigo para o cenário que eu estou vendo. Vem comigo para o cenário que eu construí, para o cenário que eu preparei para os meus filhos. Ezequiel teve uma experiência completamente diferente. Deus pega Ezequiel e a visão vai dizer que ele se depara com um templo. Só que um homem conduz Ezequiel durante esse tempo, nesse lugar, nessa visão. Só que o templo da visão não estava mais destruído. O templo da visão não estava mais corrompido. O templo da visão tinha um rio. E Ezequiel está vendo tudo isso. Ezequiel está vendo esse cenário novo. Ezequiel está vendo algo que ele nunca viu, porque nem no templo anterior tinha um rio correndo de dentro do templo. Só que Deus está mostrando para Ezequiel aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele cumpriria, aquilo que ele estabeleceria. E talvez você não saiba, mas na palavra, quando a gente vai falar sobre rio, está falando sobre ter uma experiência com o Espírito, está falando sobre o derramar de Deus, está falando de uma ligação da terra com os céus, de uma fonte que jorra e não cessa. Porque todo o rio tem uma nascente. Deus não dá a visão a Ezequiel de um mar. Deus dá a visão a Ezequiel de um rio. E ele vai dizer que o rio saía do templo. Deus está mostrando para Ezequiel: as águas estão correndo de diante da minha presença. As águas estão correndo de onde eu estou para onde você vai. As águas estão correndo da minha presença para você. Eu estou liberando algo para você. Só que Deus podia parar aí. Podia ou não podia? Podia. Só que Deus é Deus. Deus dá esse primeiro impacto. Ezequiel vê isso. E aí Ezequiel vai dizer que um homem o levou. E ele foi seguindo o curso daquele rio, até o ponto dele chegar em um lugar, e esse homem começa a dar direções a Ezequiel. O homem vem com um cordão de medir, e ele começa a medir, mas só que o homem está medindo, mas ele está mandando quem entrar? Ezequiel. Ele começa a dizer: vem, Ezequiel, eu vou te levar para um negócio que você não viveu. Eu vou te levar a entrar em um rio onde você nunca entrou. A ter uma experiência que você nunca imaginou e que você não pensou que poderia ter. Aquele homem começa a conduzir Ezequiel. E o que a gente está vendo aqui, queridos, é o cumprimento de uma palavra. Por que o cumprimento de uma palavra? Porque nós sabemos que lá no Éden haviam 4 rios que fluíam do trono de Deus. Cada rio tinha o seu significado. Cada rio estava transmitindo e liberando algo para o povo. Cada rio tinha em si as suas fontes de riqueza. Cada rio provia algo. Só que Deus está mostrando agora para Ezequiel um rio que está correndo do templo. E aí essa mesma palavra vai dizer em João 7,38
que aquele que crê em mim, oh meu Deus, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ezequiel está vendo um rio fluir. Deus está mostrando de onde vem a nascente. Deus está mostrando para Ezequiel. Só que, por que isso é cumprimento de uma palavra? Porque nós vamos ver em Joel 2:28, a palavra dizer que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Como eu te disse, um rio tem uma nascente. A nossa nascente é o Senhor. Ah, mas o que é que você está querendo me explicar aqui? É simples. Deus libera uma palavra em Joel. A palavra vai se cumprir em Atos 2. Quando o Espírito do Santo vem sobre os homens, ele enche os homens e o rio de Deus começa a fluir na terra. Porque até ali a gente via Jesus operando milagres. Só que a palavra está dizendo que do seu interior fluirão rios. Para fluir o rio de você, primeiro tem que ser colocado a nascente. Deus coloca em nós a fonte de toda a inspiração, a fonte de todo o poder, o consolador, ajudador, aquele que aconselha, aquele que pega junto, aquele que levanta. Deus coloca o seu Espírito dentro de nós. E a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. Esse mesmo Espírito conhece e sonda também as nossas profundezas. E quando nós começamos a orar, o Espírito vai pegar o que está em Deus e trazer para nós. Vai começar a orar a perfeita vontade de Deus. Aí às vezes você não entende, você começa a orar em línguas, quando você vê, dá um negócio. Aí você fica, meu Deus, Pai, eu não sou tão pentecostal assim. O que é que está acontecendo, meu Deus? Oh, queridos, eu lembro da primeira vez que eu fui batizada em línguas. Estava orando em casa, eu já tinha pedido tanto. Já tinha, meu Deus, por favor. E nada, e já tinha falado não sei quantos aleluia, não sei quantos glória a Deus, e glória, 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 e nada. E eu ficava, meu Deus. Mas uma bela noite eu estava orando em casa. Eu e Deus, Deus e eu. E aquela presença invadiu o ambiente. Quando eu vi, eu estava falando em outras línguas. Eu disse, é minha mente. E o Espírito Santo falou comigo, não é. Eu digo, realmente não tem como ser. Eu não estou ouvindo ninguém falar. Como é que eu ia decorar a língua do irmão? E assim, irmãos, naquela época, o lugar onde eu congregava, não dava para você discernir quem era a língua, de quem é que era a língua. Era muita língua no meio do negócio ali. Você não sabia de onde estava vindo. E se bobear, se você virasse para o lado, quando você virava para o outro, você já estava caído. Você nem sabia de onde veio a mão. Então não tinha como eu ter parado para escutar, discernir, dizer, é assim que horas, e copiar não tinha. E a presença de Deus me visitou naquele dia, rapaz. Quando eu comecei a orar, eu digo, eita, meu Deus. Sabe quando o pastor Ana disse aqui, rapaz, desperta o pentecostal que há em você. Meu Deus. O Espírito Santo invadiu o ambiente, eu digo, eita, e comecei a orar, da terra pular, eu digo, eita, Deus, invade, Pai, com a tua presença. E, irmão, assim, na minha casa só era eu de crente. Tinha a Maria gigantona assim, olhando para mim toda noite. Tinha um medo desse negócio. Mas Deus me visitou ali. Deus veio com a sua presença. Ele destravou e liberou o rio. E depois que isso aconteceu, eu nunca mais quis voltar atrás. Que é uma experiência com Ele, meu Deus. Não tem ninguém que possa te roubar. Não tem não. Não tem não, não tem nada melhor não. Não tem nada que se compare não. Amém. Só que Ezequiel não parou na experiência da visão.
E assim como Deus fez com Ezequiel, Ele quer fazer conosco. Ele não quer que a gente pare na experiência de apenas ver, mas Ele quer nos conduzir para uma experiência completa e entrar em um nível mais profundo. E se você reparar lá em Ezequiel 47:3, a gente vai ouvir que havia um homem que conduzia Ezequiel. Ezequiel foi nos primeiros 1000 côvados. As águas davam no tornozelo. Só que o homem não deixou Ezequiel parar aí. O homem continuou mandando Ezequiel ir mais fundo. Aí você pode se perguntar, tá, mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso quer dizer? O que a gente está vendo acontecer aqui é teofania. É Deus se encontrando com o homem. Ezequiel está tendo uma visão, e se fosse um anjo, a palavra diria que era um anjo. Irmão, um anjo é um negócio bem estranho, não é aquela coisa bonita, cabelos cacheados e auréola na cabeça, uma asinha branca, meu Deus. Tem gente que ainda pinta como se fosse uma criança, um nenezinho. Não é assim não, irmão. Tem não sei quantos olhos nas asas, só aí você já entende que é um negócio um tanto diferente. Só que o texto está explicitamente dizendo que havia um homem que conduzia Ezequiel e que dizia para Ezequiel ir mais fundo. E no Antigo Testamento, durante todo ele, quando a gente vai olhar, a gente não vê o nome de Jesus explicitamente. Só que Jesus está no Antigo Testamento passeando. Jesus está lá se revelando. Oh, meu Deus. Oh, querido, você não se empolga com isso, rapaz. Eu pulei no banheiro. Eu digo, meu Deus, eu não tinha te visto aí. Esse homem que está conduzindo Jesus, que está conduzindo Ezequiel, nós podemos acreditar que ele era Jesus. Aí você pergunta, como assim, pastora? Porque Deus não revelava-se aos homens naquele tempo, porque grande tamanha era a sua glória. Deus Pai não tinha como. Você vai ver que Moisés pede para Deus aparecer para ele, Deus mostra as costas. E Moisés escondido, para poder ver pela brechinha. Para quê, irmão? Para não morrer. Porque tamanha era a glória de Deus. Só que se você olhar no Antigo Testamento todo, você vai ver Jesus passeando e falando com os homens. Você vai ver Jesus estabelecendo as alianças. Porque a palavra vai dizer que a antiga aliança é sombra da nova aliança. Então Ezequiel teve um encontro aqui com o homem. Aquele homem, o mesmo que mudou a minha e a sua história. E esse homem conduziu Ezequiel. Levou Ezequiel num lugar mais fundo. Aí você vai ver em Salmo 23:2, Davi também dizer que o pastor dele faz ele deitar em pastos verdejantes, mas que esse mesmo pastor guia ele a águas tranquilas. É o mesmo pastor, é o mesmo que dá a vida pelas suas ovelhas. O nome dele é Jesus. O Nazareno, o Messias, o amado, o adorado, o resgatador, libertador. Jesus visitou Ezequiel. Meu querido. E toda essa visão que Ezequiel está tendo aqui, está anunciando o que Deus havia de fazer. Porque quando Deus conduz Ezequiel e começa a guiá-lo a águas mais profundas e começa a mostrá-lo a diferença entre um nível e outro, Deus começa a fazer isso. Só que Ezequiel está vivendo tudo isso na visão. Deus abre os olhos de Ezequiel para que ele veja. Só que do lado de fora continua a Babilônia, continua o problema, continua o caos. Aí quando Deus fala com você, você fica, mas Deus, ei, deixa eu te dizer essa noite, não importa o cenário externo, quando Deus fala com você, Ele vai cumprir e estabelecer. Porque Deus nos chamou para viver pelo Espírito. Não pelo que nós vemos aparente, não pelas circunstâncias dessa terra, não pelo cenário atual. E eu não sei se você já olhou o cenário, parece muito similar ao que ele estava vivendo.
Era uma bagunça, uma mudança, valores distorcidos, padrões distorcidos, a palavra de Deus sendo julgada, gente querendo barrar a palavra de Deus, gente querendo barrar a adoração a Deus. Só que ainda que o inferno se levante, Deus já venceu. Ezequiel está vendo o homem. E tudo isso não altera o que Deus estava fazendo. E tudo isso não iria impedir aquilo que Deus tinha para liberar sobre ele. Aquilo que Deus já havia profetizado. Aquilo que Deus disse que cumpriria. Nós precisamos começar a mergulhar no Espírito cada vez mais. Ah, mas aqui fora vão me chamar de doido, glória a Deus. Vão me chamar de maluco, aleluia. Não, mas pastora, você não está entendendo. Vão dizer que eu não estou batendo muito bem. Glória a Deus por isso, porque se enlouquecemos é para Deus. Está lá em 2 Coríntios. É para Deus. Esses dias eu tive que ouvir no trabalho o pessoal perguntando, e aí, final de semana? Eu trabalho home office, gente, então eu tenho reunião todo dia. Tem dia que é 3, 4, 5, é todo dia. E aí o pessoal sextou, e aí esse sextou. E aí essa segunda, e aí como é que vai ser? E aí vai fazer o quê? E aí perguntando a todo mundo. Aí um eu vou fumar, o outro eu vou beber, o outro eu vou me esbaldar, o outro eu vou fazer isso, o outro eu vou fazer aquilo, o outro eu vou me alegrar, o outro eu vou gastar o dinheiro que caiu na conta e eu só na minha. Digo, Jesus, se falar, vou responder. Até que chegou um determinado momento, todo mundo falou e eu na minha, só ouvindo. Aí chegaram, rapaz, e você? Você vai fazer o quê? Eu disse, rapaz, eu não bebo. Eu não fumo, mas eu sou feliz. Aí o povo, não, pô, como é que é feliz sem beber? Como é que é feliz sem tomar alguma coisa? Eu digo, rapaz, não, eu não preciso disso para ser feliz, não. Eu já encontrei algo muito melhor. Eu não preciso entorpecer os meus sentidos, mas o que eu preciso é mergulhar em Deus. Enquanto eles precisam perecer para se sentir felizes, nós somos glorificados e ficamos felizes. Porque tudo que vem dessa terra corrói, destrói e arruína. Beber demais acaba com a vida, comer demais acaba com a vida. Todo o excesso estraga. Só tem um que não estraga. E qual é, pastora? Se encher do Espírito. Então, irmão, se é para tomar uma, toma no Bate Joel. Se enche de Deus. Você volta diferente. Você não se sente menor que ninguém. Não, mas é porque eu digo, tem dia já fiz isso, tava todo mundo ali conversando, não sei o que, deu hora de 5 horas, eu disse, rapaz, vou apresentar um negócio para vocês. Ele, o quê? Eu digo, a minha igreja. Peguei o computador, arrastei, saí levando, tá vendo aqui é o culto. Rapaz, tá vendo aqui? O pessoal assim, gente, maluquice é essa? E eu nem aí. Eu digo, rapaz, fica em Brotas, na Dom João VI, se precisar, bate aqui. E sair apresentando a igreja, já declarando que vai todo mundo vir aqui. Ah, mas mora um bocado de gente em outro estado, eu não quero nem saber, Deus é poderoso. Mas você não pode se permitir influenciar pelo sistema desse mundo. Permitir que esse mundo diga quem você é, o que você pode, o que você vai fazer. Permitir que esse mundo determine até onde você pode ir. Permitir que esse mundo determine o que você pode viver. Ezequiel não permitiu, mas pelo contrário, ele se permitiu ser conduzido, ser levado até onde seria suficiente. Porque às vezes a gente entra no rio e pensa, no tornozelo tá sucesso, hein? Água fresquinha, tudo lindo. Quem nunca foi na praia e só lavou o pé? Água quentinha, mentira, estava gelada. Oh meu Deus, não, eu não creio que você faz isso não. Ei, você mora no Brasil em nome de Jesus. Na Europa até? Na Europa nem isso. É um lenço umedecido e acabou. Não bote seu perfume aqui não, ó. Tô falando porque você vai pra Europa. Aí quando você chegar lá, você bota aqui, ó, seu perfuminho. Pra você não chegar nos lugares e cair com o fedor do povo.
Você está dando risada? É real. É real. Mas perceba, tornozelo. No nível do tornozelo dá para correr. No nível do tornozelo dá para voltar atrás. No nível do tornozelo dá para decidir como é que você quer, como você quer, na hora que quer. No nível do tornozelo você vê o balanço da água e você diz, vou não, e corre. Dá tempo. No nível do tornozelo a gente tem o controle. Só que a palavra está dizendo que esse homem conduziu Ezequiel. E ele disse, rapaz, você não vai parar no tornozelo não. Eu estou te chamando para um negócio mais profundo. Eu estou te convidando para ir em um lugar mais fundo. E aí a gente vê Ezequiel entrar no primeiro nível, onde as águas davam no tornozelo. E o tornozelo fala do nível da multidão. Porque é uma pessoa que quer apenas molhar os pés, que quer apenas refrescar. São pessoas que a vida vive nesse nível, ele permanece nesse nível, às vezes ele já foi até salvo, mas não avança da salvação, não avança para viver a vontade de Deus, não avança para ter outras experiências com Deus. É ele que controla, é ela que controla. E diz, não Deus, isso aí para mim não dá não. Esse negócio de girar, cair, não dá para mim não. A gente teve uma experiência aqui de uma pessoa ungida, cheia de Deus, que ela dizia, rapaz, eu não caio não, rapaz, esse negócio de botar a mão a pessoa cair, não, eu não caio não. Ô irmão, cuidado com o que você fala. Não, rapaz, Deus não precisa disso, não, eu só creio se acontecer comigo. Na mesma semana veio um outro irmão de lá pra cá que não estava sabendo de nada, botou a mão, a pessoa caiu que nem um pacote de pau. E todo mundo que estava sabendo da história ficou assim, ó. Você viu? Você viu? Caiu lá. Só que perceba, no nível do tornozelo dá para manter o controle. Você vai ver em João 6,2 que grande multidão seguia Jesus, porque tinha visto sinais que ele realizava através dos enfermos, ou seja, a multidão acompanhava Jesus. Mas se você olhar, ok, a multidão acompanhava Jesus, mas a multidão toda vivia milagre? Não. A multidão seguia Jesus, mas todo mundo tinha vivido milagre? Não. Você vai ver que havia uma multidão cercando Jesus. Vem a mulher do fluxo de sangue que ouviu falar de Jesus. O roteiro não era nem ela, o roteiro era a casa de Jairo. Jesus estava com o roteiro naquele dia, uma agenda de hoje, casa de Jairo. Estava Jesus indo para casa de Jairo, para curar o quê? Filha de Jairo. O roteiro já estava estabelecido. Só que aquela mulher creu a tal ponto que ela disse, eu não quero nem saber, eu vou tocar e vou ser curada. É outro nível de fé. Mas a multidão estava ali cercando Jesus, mas não saía dos tornozelos. Não, eu creio, mas esse negócio de se envolver aí não é comigo. Esse negócio de servir aí não é comigo. Não, esse negócio de... Não, isso não é comigo, não. Pera aí. A multidão controlava. Não, hoje eu vou no roteiro que Jesus vai para a casa de Jairo. Bora lá. Não, hoje Jesus está indo para a beira do rio. Tô afim não. Pode ir lá. Depois eu pego a notícia com alguém. Não, hoje Jesus está indo para o deserto. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Porque, irmão, quando a gente vê o milagre da multiplicação, Jesus estava com meio do povo numa região que não tinha nada. Então, assim, o povo foi. Mas Jesus estava pregando e não queria nem saber do horário. Jesus pregou e entregou a mensagem. Que garantia eles tinham que ia comer alguma coisa? Quem levou o seu, levou. E quem não levou? Mas é um nível onde ainda tem o controle. Decide para onde vai, decide o que faz. É o nível onde a vida não é governada por ele, mas você quer tentar, porque a gente não consegue governar a Deus.
Só que Deus não se submete às nossas manias e caprichos. Deus é poderoso e soberano. Ele se submete à sua palavra. A palavra vai dizer que Deus é fiel para a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Aí nós vemos o próximo nível. O homem disse a Ezequiel: não, Ezequiel, não estou mandando você provar água, não. Vem. Eu não sei se Ezequiel pensou: rapaz, não estou nem com roupa de banho hoje. Nem vim com look, com mergulho. Só que ele chamou. E Ezequiel foi. E aí Ezequiel vai mais profundo e a palavra vai dizer que as águas davam nos joelhos. E aqui nós vemos o nível em que a água atinge uma dimensão que você ainda pode caminhar, ainda pode correr. Mas ela representa um tipo de cristão que conhece a palavra, está no nível de salvação, crescendo, mas que ouve a mensagem, ouve a palavra, mas não tendo uma vida profunda. Ele só se molha. Mas que não tendo uma vida profunda, não está disposto a ir mais fundo. Porque a depender do look que você tiver, se a água bater no joelho, ainda assim não molha a bermuda. Ainda assim não prejudica o seu look. Não prejudica os seus planos. Não prejudica os seus sonhos. Você ainda pode dizer: rapaz, eu vou nessa velocidade honesta. Você ainda tem o controle, porque as águas ainda não têm força suficiente para te empurrar. Você ainda está no controle. E nós vemos um exemplo claro disso no jovem rico. Lá em Mateus 10:20 vai dizer que: e ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Ele estava dizendo que ele cumpria a lei. Ele disse: olha, seu misericórdia, olha, seu Jesus, estou honrando tudo, estou obedecendo tudo. Eu sou um exemplo. Porque, queridos, ele estava chegando para Jesus, para dizer que ele cumpria a lei toda. Quem, irmão? Aonde? Como? Sem o Espírito dentro. Mas ele quis dizer que ele cumpria tudo. Ó, excelência. Não, eu cumpro tudo. Só que aí Jesus vai dar a seguinte resposta a ele. Jesus olhou para ele e o falou: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e me siga. E aí a palavra vai dizer que diante disso ele ficou abatido. Espera aí, não estava cumprindo toda a lei? Não estava cumprindo todos os estatutos? E assim, entre os estatutos tem lá que você não pode amar mamon. Você não pode amar o dinheiro, você não pode amar as riquezas. Porque quando Jesus disse para ele vender tudo, ele não quis. Porque ele não estava. Ele até conhecia, ele até gostava, mas ele não estava disposto. Ele até não, eu simpatizo aí com esse Jesus, glória a Deus, muito bom. Mas abrir mão aí já não dá para mim. E o texto vai continuar e dizer que ele se afastou triste porque tinha muitas riquezas. E por causa disso, queridos, a palavra vai dizer que Deus pode fazer multiplicar nossa semente. Você acha que Deus não podia multiplicar esse jovem muito mais? O Senhor fez com Jó, quem dirás? E na época de Jó não tinha nem aliança. Jó perde tudo, Deus dá em dobro. Será que Deus não podia fazer com esse jovem? Podia. Só que o nível dele era até o joelho. Era até onde ele estava no controle, até onde ele decidia como é que as coisas iam ser. E aí nós vemos o terceiro nível, que pode representar as águas mais ou menos na cintura ou nos lombos. Ele representa em torno de 3/4 do corpo. Ou seja, quase 100% do seu corpo está na água. Que é aquele nível das pessoas que não se aprofundam por medo de não saber como será. E a gente vê isso em Mateus 17:1. A gente vê Pedro, Tiago e João tendo uma experiência com Deus. Só que esses mesmos caras que têm uma experiência, que têm uma visão, quando eles se deparam sem Jesus para expulsar o demônio, eles não tinham fé.
Esses mesmos caras que entraram nesse nível ainda tinham reservas. Estavam andando com Jesus, vivendo com Jesus, mas ainda não tinham mergulhado 100%. Ainda não estavam totalmente dependentes. E como é que você prova isso, pastor? É simples. Quando os guardas vêm para prender Jesus, você vai ouvir falar que Pedro corta a orelha de Malco. Para cortar a orelha de que está andando com a espada do lado. Pera aí, o homem estava andando com Jesus, que operava milagre, curava enfermo, mas estava com a espada do lado. Ou seja, estava pensando, se vier, não estava 100% entregue. Não tinha sua confiança 100% em Jesus. Aí a gente vê Tiago e João. Ai, João, o discípulo a que Jesus amava, meu Deus. Ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Que lindo. Tiago e João, quando o povo não quer receber Jesus, diz: Senhor, libera que a gente ore e manda fogo do céu para matar o povo. Tiago e João, o discípulo do amor. Só que ainda não estava 100% entregue. Tinha 3/4, mas não estava 100%. Só que o Senhor nos chama e nos conduz ao nível mais profundo, que é o 4º nível. Onde Ezequiel vai dizer que era um nível onde não se podia mais passar andando. Era um rio que devia se passar a nado. E ele mergulha. Agora não era mais ele que conduzia. Agora não era mais ele que determinava. Agora o controle não estava mais nas mãos dele, mas o controle estava na mão daquele que controlava a nascente. Porque se a nascente começa brotando pouca água, ok, mas e se a nascente começa a brotar mais água? Era a nascente que controlava. Ezequiel perde o controle e esse é o nível que o Senhor nos chamou para viver. Que nível é esse? É o nível de Atos 4, do 8 ao 13, onde a gente vê Pedro e os discípulos cheios do Espírito, não temendo os homens, não temendo circunstâncias, não temendo mais nada. A palavra vai dizer que Pedro é preso. Aí o povo começa a indagar: porque você curou o homem, porque você fez isso, como é que você fez isso? Pedro começa a falar, o povo ouve e diz: rapaz, esse cara não era indoto, sem conhecimento, a fala não era braba, não era estudado esse rapaz. Mas ele fala como alguém que andou com Jesus, ele fala como alguém que estava cheio de poder, ele fala como alguém que não temia mais o que os homens podiam fazer. Porque os homens podem matar a carne, mas não o espírito. No começo do versículo vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo. O convite de Deus para nós é esse. É viver uma vida imersa em Deus. É viver uma vida cheia do Espírito. É viver uma vida tocada pela palavra. É viver uma vida caminhando com Jesus e deixando Ele determinar o nível em que devemos ir. O caminho da nossa vida é esse. É viver o derramar de Deus. É viver o lugar mais profundo em Deus. Mas e pastora, como é que eu faço isso? A palavra vai dizer em Romanos 12:2 que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Mas essa mesma palavra vai dizer que o verbo se fez em carne. Quando eu medito na palavra, eu estou meditando no quê? No verbo, né? Quem é o verbo? Jesus. Então, quando você está meditando na palavra, você está permitindo que Jesus faça como Ele fez com Ezequiel. Ele te conduza ao lugar mais fundo em Deus. Não dá mais para viver longe da palavra. Não dá mais para viver segundo esse mundo. Não dá mais para viver segundo esse sistema. Não dá mais para se apoiar no que os homens dizem. Não dá para se apoiar em conselho de homens. É tempo de ouvir a Deus. É tempo de ter visitação de Deus. É tempo de ter experiência com Deus. É tempo de abrir os olhos espirituais. A palavra vai dizer que estava Eliseu e o menino, o moço. Vem um batalhão contra eles. Só que Eliseu já tinha visto, já tinha tido a visão de que havia um exército de Deus. Só que o moço não, o moço desespera. Quando o moço vê o cenário, ele diz: vou morrer! Quem me livrará? Só que Deus já tinha chegado com socorro.
Deus já tinha livrado ele, mas ele não estava vendo. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, quando a palavra se cumpre de Atos, os nossos olhos espirituais se abrem. Deus quer que você comece a ter visões. Deus quer que você comece a ter visitações. Deus quer que você comece a ver o que Ele está fazendo no mundo espiritual. Deus quer que você comece a ver aquilo que Ele está gerando, o lugar para o qual Ele está te chamando. Deus quer que você comece a ter uma experiência. É mês de derramar. Oh, querido, o bar de Joel nunca fechou. O Espírito continua derramando poder e glória. O Espírito continua derramando a presença. Eu queria que você se colocasse de pés. O Espírito de Deus continua operando nesse lugar. Continua operando nas nossas vidas. Continua operando nos nossos corações. E se você deseja viver uma experiência com Deus, se você deseja sair do lugar que você está para ir para um lugar mais profundo, se você deseja romper com as experiências que você já teve, não, pastor, eu já tive algumas experiências com Deus, mas eu quero viver mais, eu quero ter outras experiências. Eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar por você, porque Deus tem algo para desatar e liberar nesses dias. Deus tem algo para fazer nesses dias. Se você precisa de algo novo de Deus, vem aqui, nós vamos orar por você, porque a palavra diz que a unção é compartilhável. Deus tem algo reservado para esses dias. Deus tem algo reservado para o seu coração. Ei, Deus tem algo para fazer na sua casa. Deus tem algo para fazer na sua família. Deus tem algo para fazer nesse coração. Deus tem algo que Ele quer derramar sobre você. Deus tem algo que Ele quer compartilhar sobre você. Há algo específico para cada um de nós.